Mas vamos lá, Romanos capítulo 1, verso 16. O texto diz assim: portanto, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Esse texto de Romanos e a carta de Romanos, ela é uma carta incrível, quando nós começamos a entender esses textos. E o texto escrito aqui, ele é, como toda a Bíblia, ele é atemporal. A Bíblia ela não vai mudar, não tem como atualizar a Bíblia. A Bíblia, e eu tenho declarado isso todas as vezes, a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é a verdade, ela é a verdade imutável. Então, quando nós lemos textos como esse, a primeira coisa que nós devemos fazer é começar a fazer perguntas ao texto. E quando eu leio esse texto, a primeira pergunta que eu me fiz aqui é: que evangelho é esse que Paulo está dizendo que é poderoso? Que evangelho é esse que Paulo diz, olha, eu não me envergonho do evangelho? Mas ele não diz de qualquer evangelho, ele continua dizendo o evangelho que é poderoso. Paulo está em Roma, a capital intelectual, onde a sabedoria humana é aclamada, onde todos ali se reúnem e dizem: nós somos os mais inteligentes, os mais intelectuais, nós sabemos todas as coisas. Paulo ele está na capital do intelecto dizendo: tudo bem vocês serem intelectual, mas toda essa sabedoria de vocês não tem poder nenhum. Toda essa sabedoria de vocês não serve para nada. Mas eu venho anunciar a vocês um evangelho que é poder, que é transformação. Paulo está pregando um evangelho que tem um poder, e o evangelho não é uma teoria. Os romanos estavam acostumados, porque sempre que você lê as cartas de Paulo, ele está apontando para alguma característica da cidade que ele escreve a carta. Eles estavam achando que o seu intelecto era muito superior. Só que Paulo diz: olha, existe algo que vocês não conseguem entender. Existe algo que vocês não conseguem perceber. O evangelho que eu venho pregar para vocês, as boas novas que eu venho trazer para vocês, ela não é uma teoriazinha que vocês vão sentar, estudar e entender. Sabe, é muito preocupante quando nós vemos pessoas, e isso acontece muito, com mais de 2000 anos de igreja, a pessoa aparece do nada dizendo: eu tive uma nova revelação. Provavelmente, irmãos, é uma heresia. Provavelmente é alguém falando alguma besteira. Ele pegou algum texto isolado lá, criou uma teoria que não tem nada a ver com coisa alguma e vai para a internet. Mas quando nós olhamos, o evangelho ele é imutável e essa palavra é atemporal. Ela não é essa tese. E você já viu quando você vai estudar? Outro dia uma pessoa me interpelou depois de um culto lá no Recanto das Emas. E ela começou a me questionar um monte de coisa, e ela queria explicar, e falando várias coisas, questionando. Aí ela disse assim, eu falei: nós temos uma teologia, nós acreditamos nisso, isso. E ela disse assim: vocês têm uma teologia? Eu falei: sim. Aí ela: mas teologia é de Deus. Eu falei: quem te disse? Aí eu falei: é aí que nasce a heresia. Teologia é o estudo a respeito de Deus, e não Deus tem uma teologia. A teologia tenta estudar Deus, tenta entender Deus, tenta aplicar termos e conceitos para entender Deus. Mas tudo aquilo que vem sendo construído há tanto tempo, e Paulo está aqui diante desses homens em Roma para dizer: olha só, eu tenho que anunciar a vocês uma coisa nova. Mas Paulo está dizendo: isso que eu vou pregar a vocês, essa boa notícia que eu vou dar a vocês. E vocês devem ouvir constantemente citações de N.T. Wright aqui. O pastor Vini lê muito sobre ele. E ele diz que o evangelho ele é uma boa notícia e não um bom conselho. Porque um conselho você segue ou não. Eu posso falar para alguém: compre carro X. E ela pode dizer: legal, eu posso seguir ou não esse conselho. Agora, o evangelho não é um bom conselho, ele é uma boa notícia, porque, querendo ou não, ele é verdade. O evangelho mudou o mundo, fato. Jesus dividiu a história no meio, acabou. Não, você querendo ou não, você vai ter que aceitar isso. Você vai ter que ver nos livros de história que tem antes e depois de Cristo. O evangelho é essa notícia e ninguém consegue mudar isso.
Ninguém consegue mudar essa notícia. É exatamente isso que Paulo está dizendo aos irmãos de Roma. Ele está dizendo: vocês precisam entender que isso não é um conselho que vocês talvez sigam, mas é algo que aconteceu e a história foi mudada por causa disso. O evangelho não trata em si de uma questão sobre sermos determinados tipos de pessoa e depois sermos aceitos. Na verdade, o evangelho, ele vem até nós, nos transforma, pega pessoas indignas e transforma em pessoas dignas. Eu sempre falo para as pessoas que todo mundo, todo cristão é ex alguma coisa. Ou você é ex-viciado em alguma coisa, ou você é ex-mentiroso, ou você é ex-flamenguista, ou você é ex-vascaíno, você é ex alguma coisa. Você tem que ser alguma coisa que é ex, porque foi o evangelho que te encontrou. E alguém pode dizer assim: mas eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, mas você pecou, irmão. Você errou em algum momento, até o momento que você decidiu e esse evangelho te encontrou. Meus amigos pentecostais, eles sempre dizem que filho de crente não é neto de Deus. Você tem que fazer sua jornada com Deus. Mas minha mãe me levava para a igreja, meu tio me levava para a igreja, meu pai me levava para a igreja. Mas e você? Em que momento o evangelho encontrou a sua vida? Em que momento o evangelho de Jesus, essa boa notícia, teve um impacto na sua vida e começou a mudar você? Em que momento o evangelho pegou você, todo indigno, todo quebrado, e transformou você? Transformou você em uma pessoa digna de viver as coisas boas do reino de Deus. O evangelho, ele é completo para mudar a vida humana. Algumas pessoas tentam separar e dizer: não, o evangelho tem que ser o evangelho da cruz, porque nós temos que nos humilhar, e também, irmãos. Mas o evangelho, ele não termina na sexta, ele começa na sexta e continua no domingo, porque o evangelho não termina na cruz, ele continua na ressurreição do Filho de Deus, e depois da ressurreição vem toda a transformação de uma sociedade, vem toda a transformação da nossa vida. O evangelho é essa coisa que pega você, essa boa notícia, querendo ou não, Jesus vai te encontrar e vai transformar você. Você querendo ou não. Algumas pessoas mais próximas achavam que eu tinha vindo de uma igreja reformada, mas na verdade eu vim da Assembleia de Deus, eu vim de uma igreja pentecostal. Então eu ia para a vigília, ia para o monte, rodava. Não, eu sempre ficava assim: será? Mas eu já caí nas vigílias, o povo orando. Acontece. Mas quando você encontra esse evangelho, e nesse meio, esses irmãos pentecostais, eles me ensinaram uma coisa. Pode ser a pessoa mais iletrada do mundo. Pode ser a pessoa mais sem conhecimento. Pode ser o irmão que fala problema a todo momento. Mas quando ela encontra o evangelho, alguma coisa muda na vida dela. Alguma coisa é transformada na vida dela. Se alguém encontrou e se diz ter encontrado Jesus e não teve a sua vida transformada, você ainda não teve o encontro com Jesus. Você ainda não teve o encontro com o reino de Deus. Você ainda não teve o encontro com esse evangelho que pega você e desmonta você inteiro e depois começa a colocar as coisas no lugar certo. Porque o evangelho nos desconstrói para depois nos construir de novo. O evangelho nos desconstrói, pega pessoas arrogantes e transforma em pessoas humildes. Pega pessoas que não conseguiriam fazer nada e as coloca em lugares que você diz: como ele conseguiu chegar aí? Como ele conseguiu? Porque o evangelho, ele foi anunciado, antes de ser anunciado por Paulo, por alguém que veio de Nazaré. E você sabe o que a Bíblia fala e o que foi falado sobre quem vinha de Nazaré. A pergunta de Natanael foi: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa daquele lugar esquecido? Pode vir alguma coisa boa? Eu brinco que as pessoas olham para os lugares mais periféricos, dentro de Brasília ou no entorno, e elas começam a achar que de lá nada pode vir bom. Porque não, aqui a gente não tem coisas boas. Aqui as pessoas vão ser vítimas desse sistema, as pessoas vão ser vítimas das coisas que estão à volta delas. Amigos, deixa eu te falar um negócio. Eu vim de um lugar que todas as pessoas diziam... Eu lembro, hoje eu estava com meu pai, ele foi fazer uma cirurgia, a gente voltando no carro e ele contando algumas histórias.
de quando nós chegamos, a gente morava no Pedregal, meus pais ainda moram lá, e ele falou, olha, a gente tinha apenas um barraco de madeira, e era isso que a gente tinha. Eram 5 filhos, e os 5 filhos tinham que dividir 2 camas, e era isso, era o que tinha. Não tinha muito o que fazer. Todos nós, da minha família, começamos a trabalhar muito cedo. Até um tempo atrás eu brincava e dizia assim, eu tenho chance de me aposentar, agora eu acho que mais não. Porque eu tive a carteira assinada com 15 anos de idade. Com 10 anos de idade eu já trabalhava. Eu já me virava para ajudar em casa. E por que as coisas... E hoje, quando eu olho para o lugar que eu moro, para as coisas que eu tenho, profissionalmente onde eu tenho chegado, eu começo a olhar e dizer, não tinha como uma pessoa que não foi encontrada por Jesus, encontrada pelo Evangelho, viver isso. Porque tiveram N pessoas que caminharam comigo, a gente jogava bola junto, a gente brincava junto, vários amigos que não tiveram essa escolha de ir para o Evangelho, e eles se perderam, alguns já morreram, outros infelizmente estão presos, por escolhas que fizeram, mas o Evangelho me encontrou. Foi o Evangelho de Jesus, foi essa boa notícia, e eu não podia não aceitar. Porque não era um conselho que alguém estava me dando, era uma certeza. Existe uma certeza nesse Evangelho que é poderoso, que é todos aqueles que se encontram com esse Evangelho serão transformados. Todos aqueles que se encontrarem de fato com Jesus serão transformados. Terão suas vidas totalmente restauradas. Se tornarão pessoas dignas, pessoas que vão olhar e dizer, como você chegou aqui? E você vai dizer, foi o Evangelho de Jesus. Foi Deus que transformou a minha vida. Foi Deus que fez isso comigo. Agora, o que nós não podemos fazer é esquecer do poder que esse Evangelho tem. O que nós precisamos é nos submeter ao senhorio de Cristo e dizer, Jesus, tudo que eu tenho é seu. Bruno, mas eu não tenho nada. Entrega então nada para Jesus. Fala, Jesus, esse nada que eu tenho é seu. Os meus pecados, Jesus, eu só sei pecar. Isaías 53, versos 5 e 6 diz assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa é a verdade. Pode ser o mais pecador de todos. Quando ele encontra Jesus, ele é transformado. Não existe alguém que pecou demais e Jesus não pode salvar ele. Não existe alguém que errou demais e Jesus não pode transformar a vida dele. Não existe alguém duro demais que Deus não possa transformar a vida dele. O que precisa acontecer é que nós precisamos voltar a confiar que o Evangelho é poder de Deus. E viver não como cristãos nominais, que somos cristãos no sábado e no domingo, mas na segunda-feira eu não sei se Deus pode realmente transformar as pessoas, porque está tão difícil, o sistema está tão corrompido. Ou você acredita no Evangelho ou você não acredita. Ou você vive a verdade constante do Evangelho ou você não vai conseguir, ou você vai viver em crise. Todo dia você vai achar que vai dar as coisas erradas. Todo dia. Você vai dizer, será que vai dar certo hoje? Nós precisamos viver essa verdade e não nos envergonharmos. E esse não se envergonhar que Paulo está falando aos irmãos é, não deixem de pregar. Não deixem de falar dessa verdade. Não se envergonhem de dizer em todos os lugares que vocês forem, que vocês são servos de Deus, que vocês são filhos de Deus, que vocês acreditam que as pessoas serão curadas, serão transformadas, mas muitos de nós nos envergonhamos quando chegamos no hospital e as pessoas estão lá doentes e a gente fala assim, mas eu não sei se eu devo orar. Eu não sei, alguém está passando dificuldades, eu não sei se eu devo ajudar essa pessoa. Eu vou orar para saber se eu devo ajudar. Eu vou ver se eu devo ajudar. Isso é se envergonhar do Evangelho, porque você acha que não funciona. Você acha que se o Evangelho não funciona para a sua vida, como você vai querer que ele funcione para a vida de alguém? Eu trabalho na área de tecnologia, eu sei que o Dan não trabalha. Se eu chegasse para o Dan e falasse assim, Dan, me ensina alguns códigos em C++. O Dan ia fazer a cara que ele fez ali. Ele ia dizer, não dá, Bruno, eu não sei. Eu não consigo, infelizmente.
É a mesma coisa. Quando você se diz cristão e não consegue orar por alguém. Quando você se diz cristão e não ora para que pessoas sejam curadas. Quando você se diz cristão e se envergonha de dizer, será que eu posso? Será que eu devo? Você deve. Você não pode se envergonhar, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Eu lembro que, algum tempo antes de ser ungido, teve uma reunião de pastores, e o pastor Júnior Mendes foi dar um feedback da palavra que eu tinha pregado, e ele falou, o Bruno até falou, que se ele tivesse que morrer pregando o Evangelho, ele morreria. E eu lembro que depois alguns pastores me perguntaram, algumas pessoas me perguntaram, eu falei, é verdade. Porque eu sei que foi esse Evangelho que mudou minha vida. Tudo que eu tenho não foi pela força da minha mão, não foi pelo meu esforço, não foi por aquilo. Nossa, mas você não trabalha, Bruno, você não estuda, eu faço tudo isso. Mas foi esse Evangelho poderoso que me fez viver tudo que eu estou vivendo. Se não fosse esse Evangelho, nós não estaríamos aqui. Se não fosse esse Evangelho, nós não poderíamos nos reunir aqui no sábado e declarar, e fazer canções, e dizer que nós amamos a Deus, mas nós precisamos amar a Deus e declarar esse amor por meio do Evangelho. É declarar essa boa notícia a todas as pessoas. É não negar o nome de Jesus. É não negar aquilo que nós declaramos aqui. Porque nós declaramos que nós queremos a presença dEle a despeito de qualquer coisa. Porque nós declaramos que nós queremos viver a vontade dEle a despeito de qualquer coisa. Porque nós declaramos que nós amamos Ele acima de todas as coisas. Se nós amamos Ele acima de qualquer coisa, nós precisamos anunciar a verdade dEle, apesar de qualquer coisa. O Evangelho, ele tem esse poder de mudar a vida das pessoas. Se você quer encontrar uma solução para o mundo, é o Evangelho. A solução para o mundo, irmãos, é Jesus reinando em todos os lugares. É Jesus reinando na sociedade por completo. Nós precisamos entender que o poder que o Evangelho tem, o bem mais precioso que nós podíamos ganhar, nós ganhamos. Foi Jesus ressurreto no domingo. E algumas pessoas, elas ficam preocupadas demais, dizendo, mas as pessoas só vêm para a igreja porque elas querem ser curadas, porque elas querem um milagre. Durante todo o ministério de Jesus, ele encontrou pessoas querendo essas coisas. E o que Jesus disse para essas pessoas? Ele falou, não, peraí. Vai lá na sinagoga, faz um jejum, fica 6 meses lendo a Torá, depois conversa com o rabino lá, e aí depois você volta aqui para a gente ver se eu posso te curar. Foi isso que Jesus fez? Não foi. Jesus simplesmente curava as pessoas. Ah, mas as pessoas vão vir para a igreja só porque querem milagres. Você quer que ela vá aonde? Milagres devem acontecer na igreja. Pessoas devem vir à igreja porque elas querem encontrar milagres, sim. Sabe por que elas estão vindo aqui atrás de um milagre? Porque elas acreditam no Evangelho, que às vezes nós não estamos mais acreditando. Elas acreditam mais que nós, porque elas estão vindo receber uma cura e nós estamos indo lá no hospital antes de orar. A nossa primeira solução hoje não é mais orar por as coisas. A nossa primeira opção é tomar uma dipirona. É fazer o exame. E nada contra, nós sabemos da importância, mas e se Jesus, e se fosse uma palavra de conhecimento, sua dor de cabeça, se você toma dipirona, faz um monte de exame e não dá nada? E se fosse só para você ir orar por alguém? E se fosse só para você buscar a Deus primeiro? Esse poder do Evangelho precisa ser algo que mexe com a gente. Ele precisa ser a nossa primeira opção. A primeira opção da nossa vida não é procurar alguém para desabafar antes de qualquer coisa, mas a nossa primeira opção deve ser dobrar os nossos joelhos e orar. Recentemente eu mudei para um apartamento maior, para um lugar muito melhor. E a gente estava lá um dia, no primeiro dia de mudança, a gente mudou e a gente foi deitar. E aí, eu falei, né? Gabriela dormiu ali, eu estou lá orando. Aí eu comecei a entrar em desespero, porque eu falei assim, que besteira que eu fiz.
eu comecei a fazer as contas, gente. E eu falei, não vai dar para pagar não, pô. Fiz besteira, o dinheiro não vai dar, essa conta não vai fechar. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito. Naquele momento, a primeira opção, e eu comecei a calcular, e eu comecei a pensar, bom, tem fulano, tem ali, eu posso vender isso, posso vender aquilo, posso fazer isso aqui, posso dar um jeito aqui. Só que naquela hora, Deus foi muito claro comigo assim, vai para a sala orar, cara. E eu levantei, fui para a sala e comecei a orar. E eu comecei a ler a Bíblia. E na minha cabeça eu já estava calculando assim, bom, pode ser que eu precise pedir dinheiro emprestado para alguém da família. Então, né, eu já estava vendo ali quem eu podia pedir dinheiro emprestado. E quando eu comecei a orar e eu fui ler a Bíblia, Deus me trouxe um texto muito peculiar. Mas vocês emprestaram a muitos e não tomaram emprestados. Eu disse, e agora? Eu não posso nem pegar dinheiro emprestado com ninguém, porque eu inventei de orar. Eu devia não ter orado. Se eu não tivesse orado, talvez. E aí eu voltei, e eu falei, mas Jesus, o que eu faço? Vai dormir, cara. Eu falei, vai dormir? Vai vencer as contas, você está mandando eu ir dormir? Vai dormir, cara. Aí eu, vou dormir. Deitei, no outro dia, logo cedo, uma pessoa me liga e falou assim, Bruno, você faz tal coisa, assim, sei que você dá de tecnologia e tal. Eu falei, faço. Ele falou, pô, consegue fazer para mim hoje? Eu, consigo. Aí ele, quanto é que é? Aí eu fiz as contas rápidas na cabeça. Falei, valor X. Ele, manda o Pix. Eu falei, devia ter pedido mais alto. E nessa semana, eu consegui fazer uma quantidade de serviços fora o meu trabalho, que cobriu todas as contas, ainda sobrou dinheiro, ainda ficou dinheiro guardado. Por quê? Porque eu me desesperei? Não. Porque naquele momento de desespero eu corri e comecei a acreditar no evangelho que nós pregamos. Porque esse evangelho ele não está aqui apenas para salvar, porque é muito lindo e de fato o evangelho ele é salvação. Mas eu queria fazer um paralelo rápido com vocês entre duas pessoas que foram salvas. Aquele homem que estava ao lado de Jesus na crucificação, ele foi salvo? Todos concordam que ele foi. Zaqueu foi salvo? Zaqueu chega lá na casa, Jesus chega na casa de Zaqueu e tal, aquela coisa toda, Jesus disse que ele foi salvo, certo? Qual que é a diferença dos dois, se os dois foram salvos? É que Zaqueu teve a oportunidade de viver como salvo, de viver como alguém que experimenta a salvação, que experimenta o poder do evangelho. Aquele homem, ele foi salvo e foi encontrar Jesus. Mas Jesus quer nos salvar e a salvação é o primeiro passo para, não é o fim. Quando o evangelho nos encontra e nos salva, é para que nós passemos a ser pessoas diferentes e não para que a gente, fui salvo, então ainda que eu viva uma vida quebrada, arrebentada, dando tudo errado, eu fui salvo e um dia eu vou morar no céu e um dia, mas e na terra? Enquanto você vai ver na terra? Vai que você vive 100 anos, irmãos, 100 anos de perrengue. Você quer viver 100 anos de perrengue dizendo que é salvo? Ou você quer deixar o evangelho bater em você, esse evangelho poderoso e falar assim, eu posso mudar todas as coisas, eu posso abençoar as pessoas, eu posso transformar a sociedade, eu posso ver as pessoas sendo curadas à minha volta, eu posso ver sim as pessoas sendo transformadas. Gente, eu estava vendo a última pregação do Bill Johnson e eu vou te falar a verdade, ele tinha acabado de perder a esposa e ele está pregando, sorrindo e dizendo, porque eu creio no evangelho. Aquilo foi um tapa na minha cara de dizer assim, ele acabou de perder a esposa, ele está dizendo que não perdeu a esperança em Jesus. Você acha que porque a conta que você tem para pagar não vai ser paga, você vai perder a esperança, cara. Quando nós entendemos o que é ser salvos, quando nós entendemos que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, nós precisamos acordar todos os dias e dizer, ainda que venham as lutas que vierem, eu vou continuar crendo, eu vou continuar vivendo os valores de Deus, ainda que eu seja confrontado todos os dias de todos os lados, eu vou continuar crendo nesse evangelho. Porque não é uma teoriazinha que talvez dê certo, não dá certo, funciona, as pessoas são transformadas. São mais de 2.000 anos de história da igreja, e nesses 2.000 anos a igreja vem sendo um lugar onde as pessoas são transformadas. Então nós precisamos acordar para viver esse evangelho poderoso. Algumas pessoas rotineiramente dizem, nós precisamos voltar ao evangelho, e eu concordo.
Mas se tem um evangelho que eu preciso voltar, é para a igreja do primeiro século, onde sinais, prodígios e maravilhas aconteciam, onde as pessoas eram transformadas. Gente, você imagina onde você passar, a Bíblia diz que a sombra de Pedro, não sei se de fato a sua sombra, mas talvez a atmosfera que Pedro carregava, aquilo que Pedro carregava dentro de si, ele irradiava para todas as pessoas. É como alguém que anda com pessoas que murmuram o tempo inteiro. Você já andou perto de gente que murmura? É horrível andar perto de gente que murmura. Ela reclama o dia inteiro de tudo na vida. Ela reclama, se está sol, podia chover. Se chove, nossa, tem lama. Se parou de chover agora, não está tão bom, porque parou de chover, mas o sol não apareceu, eu queria sol. Aí ela quer controlar a temperatura que o sol vai aquecer, porque só tem ela no mundo, não tem mais ninguém. E ela reclama de tudo. E essas atmosferas, essas presenças dessas pessoas, elas irradiam alguma coisa. Mas e nós? Será que nós estamos irradiando o evangelho? O convite que eu tenho para você essa noite é, de fato, ame a presença de Jesus. Clame pela presença de Jesus, mas leve a presença de Jesus para os lugares. Spurgeon disse que o evangelho é como um leão, que quando solto, devora todas as suas presas, e ele não precisa ser defendido. Assim é, quando nós começamos a viver esse evangelho completo, nós vemos o evangelho apagar, engolir tudo aquilo que tinha de errado na nossa vida e transformar em coisas boas, em redimir. O evangelho ele tem um poder de redimir todas as coisas, de transformar todas as coisas. Nós não precisamos de um outro evangelho, de um novo evangelho, de novas teorias. Não, nós precisamos tão somente viver o poder de Deus. Porque esse poder de Deus que pega pessoas comuns e indignas e transforma em pessoas poderosas. Se você fizer um cálculo simples na sua cabeça, você se imaginava estar onde você está hoje? Quantos de nós já não pensou talvez até em tirar a própria vida? E quando olha para hoje fala, o que aconteceu comigo? Alguma coisa veio até mim. Foi esse encontro com Jesus. Foi esse encontro com Jesus. Não existe uma outra coisa que nós devemos buscar mais do que Jesus. Do que ser mudado por Ele. Do que ser transformados por Ele. Do que viver esse impacto. Ir lá fora e mostrar para todas as pessoas. Ir lá fora e inspirar as pessoas a viverem esse evangelho. O verso 17 do mesmo texto de Romanos 1 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. É você viver crendo no evangelho. Crendo que o evangelho vai mudar a sua vida, vai mudar a sua casa, vai mudar a sua família. O evangelho vai mudar. Não é, eu não estou dizendo aqui que talvez, olha, mas se você fizer, não. É simples. Se você viver o evangelho, sua vida vai ser transformada. Eu não encontrei uma pessoa que se deixou ser moldada por Jesus e não teve a sua vida transformada. Mas as pessoas continuam tendo desafios. Eu disse que foi moldado, eu não disse que não ia ter desafio. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Mas eu gosto dessa música, ela é do meu tempo pentecostal. Eu não vou cantar, porque graças a Deus, eu já inventei de cantar uma vez no recanto, foi muito ruim, gente. Eu já agredi o ouvido do pessoal de lá, não vou fazer isso com vocês hoje, não. Mas é uma canção que diz assim, quem vê o crente sorrindo, de repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivo para chorar. Mas há uma diferença quando o crente enfrenta o problema seu. É que ele não chora por o mundo ouvir, ele chora para Deus. Ele tem para quem? No momento de desespero, as pessoas podem buscar Buda. E elas não vão encontrar Buda, porque Buda morreu e foi enterrado e acabou. Elas podem buscar Maomé, e Maomé morreu, acabou. Elas podem buscar Allan Kardec, e ele morreu e acabou. E é isso. A teoria está aí, estão dizendo. Mas quando elas procuram Jesus, ele não está no túmulo. Ele está à destra do Pai, como advogado fiel, intercedendo por cada um de nós. E é isso que faz o evangelho ter sentido.
Quem anunciou esse evangelho não morreu. Ele ressuscitou. Ele está à destra do Pai. Ele está lá confiando que vai governar todo mundo. Sabendo que vai chegar um momento que Ele vai governar todo mundo. E nós somos esses cooperadores. Você pode ficar de pé essa noite? O pessoal está feliz, vai para casa mais cedo, vai passar na pizzaria. Tem pós-culto, olha aí, ó, tem pós-culto. Então, você vai ter mais tempo para ficar no pós-culto. Mas nós precisamos entender que o evangelho, ele faz sentido. Alguém disse que se você anunciar que Platão, as teorias dele estavam erradas, tudo bem. Que Sócrates estavam erradas as teorias, tudo bem. Mas se você falar que Jesus não ressuscitou, acabou o evangelho. Acabou o evangelho. Mas a verdade é que Ele está à destra do Pai. Queria que você fechasse seus olhos essa noite. Levantasse as suas mãos. E eu queria te convidar a esse momento. Se você não teve um encontro real ainda com esse evangelho, eu queria convidar você a começar a pedir e clamar para que esse evangelho traga um impacto real na sua vida. Para que a ressurreição de Jesus traga um impacto real na sua vida. Mas eu já tive um encontro outrora. Mas o meu convite hoje é uma noite de você ter um novo encontro. E você ser, como disse o Jimmy na quarta-feira lá no Recanto das Emas quando ele pregou, você ser calibrado pelo Espírito Santo. Você ser empoderado pelo Espírito Santo. Você ser cheio da presença. Você não viver uma vida espiritual morosa ou cansativa, ou mais ou menos, mas você viver uma vida espiritual ativa, onde você ora todos os dias, onde você, quando encontrar com qualquer demônio na sua frente, você vai dizer, sai daqui! E ele vai, porque demônio você não conversa, irmão, você manda embora e acabou. Demônio você, por que você veio? Não, vai embora. Você nem tinha que estar aqui. Por que você veio? Vai embora. A vida espiritual que nós precisamos ter é uma vida que exale poder o tempo inteiro. Mesmo quando você estiver triste. Eu quero te dar uma receita muito simples. Quando você estiver muito triste na semana, não falta o culto de quarta, ou o culto de quinta, ou o culto de sábado. Porque quando você vem para o culto, você escuta uma palavra, é uma canção, alguma coisa acontece, você recebe uma palavra profética. Quando eu estou muito mal na semana, numa terça-feira eu já fico contando os minutos, falando assim, vai chegar o culto de quarta, e eu sei que vai chegar alguém ali, e vai liberar, mas você não ora, você não busca a Deus. Eu faço todas essas coisas, mas é na comunhão que Deus ordena a bênção. É quando eu chego nesse lugar que Deus ordena a bênção. É quando eu estou aqui e alguém sai. Gente, não foi nenhuma nem duas vezes que eu cheguei em cultos aqui nessa casa totalmente perdido com relação a alguma decisão que eu tinha que tomar. Então, sai algum doidinho do meio de vocês assim, e vai lá e entrega uma palavra profética. Não foi nenhuma nem duas. Recentemente, eu e a Gabi, nós passamos por um momento muito difícil, cara. E foi o evangelho que nos deu o sustento. E eu lembro de uma palavra que foi lançada num culto, sabe, eu estava totalmente acabado num culto de quarta-feira, e eu tinha que subir para encerrar o culto. E eu falei, Jesus, eu não vou conseguir, eu não tenho condições de subir para encerrar esse culto. Mas eu subi, na hora que eu subi ali, eu comecei a encerrar aquele culto. Veio um dos nossos líderes, o Samuel, lá do Recanto das Emas, ele chegou, e Deus me trouxe muito claramente uma palavra como um bálsamo de Gileade. E ele falou, pastor, eu estava orando por você a semana inteira, e o que me vinha era esse bálsamo de Gileade, que é um lugar que existe cura, que era um lugar onde, era uma cidade onde tinha um bálsamo, e esse bálsamo curava todas as feridas, e curava todas as pessoas, e esse bálsamo, hoje, é o próprio evangelho que nos cura, que nos transforma. Essa boa notícia, eu quero te dizer algo, você não vai ficar como você está, você vai ser transformado pelo evangelho, você vai ser transformado por Jesus, a sua situação financeira vai ser transformada, sabe, você vai chegar no seu lugar profissional mais rápido do que você imaginou.
Recentemente eu estava lembrando que uma pessoa, há muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás, ela me viu mexendo num computador. E ela fez uma brincadeira, mas aquilo, eu acho que o homem tem ainda essas coisas de quando ele é desafiado. Ela falou assim: nossa, olha o Bruno, ele tem tanta vontade de mexer em computador, mas eu acho que ele não vai conseguir, né? Recentemente eu encontrei essa pessoa ali: e aí, o que tá fazendo da vida? Eu confesso que eu olhei e eu queria falar com muito orgulho, mas o Espírito Santo deu aquela quebrada, mas eu falei: não, aí eu falei bonito, eu gastei em inglês, né? Eu falei assim: eu sou data engineer. Aí ela falou: que? Eu sou engenheiro de dados. Ela falou: então você mexe com computador agora? Eu falei assim: eu mais que mexo com computador. É muito mais do que simplesmente olhar para a tela do computador. Eu faço extração dos dados para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. E essa pessoa olhou para mim e falou assim: eu nunca imaginei que você ia conseguir fazer isso. E a verdade é que nem eu imaginava que eu poderia conseguir fazer isso. Mas foi um dia que uma palavra profética, que alguém disse: Deus vai te colocar em um lugar que você jamais imaginou. E eu comecei a lutar por essa palavra profética. Eu comecei a correr atrás dessa palavra profética. Eu comecei a gastar os meus dias aos pés de Jesus. E tudo que tinha para fazer na igreja, irmãos, eu fazia. Eu estava nos oficiais, nos obreiros, eu estava no JC, eu estava no projetor, eu fazia banner para mídia, eu fazia o que precisasse, mas eu queria gastar a minha vida aos pés de Jesus. E milagrosamente algo acontece na minha vida. Eu recebo contato de alguém dizendo assim: a gente quer que você venha fazer uma entrevista para ser técnico em informática. E eu fui fazer essa entrevista e em 5 meses eles falaram: a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente precisa te promover, só que a gente não pode, a política da empresa diz que a gente só pode promover a partir de 1 ano. Então a gente vai ter que conversar com o diretor, ver se pode mudar isso. Então a gente chega lá e leva os papéis, o diretor fala assim: não, beleza, pode autorizar, ele vai ser promovido em 5 meses para um cargo, depois de mais 3 meses eu sou promovido de novo. E as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque você é muito bom, Bruno, você chegou num lugar que ninguém chegou. Não, eu simplesmente comecei a acreditar fielmente no Evangelho. Eu comecei a gastar a minha vida como se não houvesse amanhã, irmãos. Eu estava em tudo que precisava, em tudo que eu podia estar, eu estava. Porque eu tenho uma certeza: se existe algo que vai consertar o mundo, é o Evangelho. Se existe algo que vai mudar a sua vida, é o Evangelho. Se existe algo que pode mudar o seu casamento, é o Evangelho. Se existe algo que pode mudar a sua vida profissional, é o Evangelho. Não são seus méritos, não é a sua força, é a graça. É a graça de Jesus. E por isso nessa noite eu quero te incentivar a começar a buscar pela essa graça e por essa presença. E dizer: Jesus, eu quero essa graça mais que tudo. Eu quero essa presença mais que tudo. Eu quero esse Evangelho poderoso mais que tudo. Eu não quero viver como alguém passivo, mas eu quero ser totalmente ativo no ministério, fazendo tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Porque a sua graça vai transformar e mudar a minha vida. Nesse tempo de adoração, de mãos erguidas, comece a buscar a graça de Jesus.